Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um replay de mercado. Hoje, dia 8 de abril de 2025, um dia que revelou aí novos rumos aí, né? Talvez não, ou continuidade dos rumos de queda aí e as fortalecimento da guerra comercial, né? Especialmente quando a gente considera a questão de China. Eu hoje estou mudando um pouquinho o aplicativo aqui que eu uso para fazer a gravação dos vídeos, né? Ontem parece que ficaram travando muito e, bom, enfim, vamos testar esse daqui e trabalhar aí para deixar os vídeos numa condição boa para vocês aí, tá? É... Bom, vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre, de aproveitar aqui e puxar, esse aqui é o gráfico de Nasdaq. A gente teve abertura aqui no domingo, né? Abriu com gap, ou seja, nada aconteceu em relação à sexta-feira, abriu com gap de baixa, veio, né? Trabalhou um campo bem negativo, né? Na segunda-feira pela madrugada, depois veio trabalhar aqui de novo nessa mesma mínima às 3:30 da manhã da segunda-feira, e aí depois acabou tendo um tom mais otimista, quando que bem que ali na abertura veio a notícia de que Donald Trump estaria disposto a segurar as taxas por 90 dias para renegociar ou ouvir melhor os interessados, as partes aí dos países impactados, né? O mercado subiu mais de 1.300 pontos aqui em NASA, que chegou a trabalhar nos 18.300, sendo que aqui ele trabalhou no 1.600 pontos, né? Se você considerar aqui a máxima aqui. E depois Donald Trump falou, não, falei nada disso não. Aí o mercado voltou, né? E depois trabalhou num campo intermediário aqui, inclusive essa noite, né? Quando, de novo, aí sim, pelo próprio governo americano e pelo próprio Donald Trump, veio a informação de que ele estaria disposto não, ele teria recebido uma ligação, uma comunicação do governo chinês para uma conversa, né? Ou seja, o governo chinês está inclinado a buscar uma conversa e tudo mais, o mercado gostou, né? Olha, tem conversa, tem diálogo, etc e tal. Veio trabalhar na máxima aqui, mas depois ele falou assim, bom, vamos esperar a confirmação disso, porque ele disse que às 13 horas é o deadline para ele esperar essa conversa, tá acabando esse tempo, né? Então aqui já era 10 e 11 horas da manhã, 11h15, 11h30, então o mercado veio trabalhar aqui embaixo, e aí às 13h30 mais ou menos saiu a confirmação pela comunicação da Casa Branca de que as tarifas estavam implementadas, elas serão um total de 104%, o que já tinha sido aplicado, e esses 50% adicionais. Um jogo de pôquer, o Trump deu o raise no flop, o Xi Jinping disse, olha, tenho 34% de tarifa para você, ou seja, deu um raise no turn. Agora, no River, a última carta, né, a quinta carta é o River, eu vou colocar sim as taxas, eu não vou abrir mão e 104% no total para você. Tá? Então agora é o showdown, ou a conversa antes da China cobrir ou não a aposta. Tá? A gente tem tempo até a meia-noite ainda, né? Tudo pode acontecer, obviamente, mas é algo que fica cada vez mais difícil. Agora na China são cerca de 4 horas da manhã. No momento a gente não tem nenhum indicativo de que a China vai abrir uma conversa com relação a isso, a não ser o que o próprio presidente Trump falou. Eu confesso que acho que aquilo ali foi mais uma tentativa de induzir essa conversa do que ela propriamente tem acontecido. Não estou dizendo que o presidente Trump seja um mentiroso, na verdade não é isso, mas eu acho que ele tem habilidades de negociação e ele pode ter tentado ali induzir o Xi Jinping a chamar para uma conversa. Acabou, parece que não acontecendo, é tanto que foram ratificadas essas taxas de 104% no total. Tá? Em permanecendo dessa forma, obviamente, a coisa fica meio que inviável o comércio entre China e Estados Unidos. O Elon Musk já tinha feito uma primeira crítica, né, essas questões de taxas, mais relacionadas à questão ao comércio com a Europa, né, falando, olha, eu acho que o caminho para a Europa é um acordo de livre comércio, né, então eu acho que o caminho é mais por aí e tal. O Scott Bessent também já fez a sua crítica, ele é secretário de Tesouro, indicado por Donald Trump, né, e que falou, olha, eu não acredito muito no caminho correto que com relação a essas taxas seja positivo para ninguém, né? E inclusive a secretária de comunicação, aquela Lutnick, ela foi perguntada sobre isso
né, pela imprensa, falou, olha, a gente está tendo oposições, né, de líderes empresariais, de líderes gestores de fundo, como Bill Ackman, que se posicionou ontem, criticou essa questão tarifária, ali os membros do Fed falando que, olha, isso é prejudicial, etc. e tal. E agora, gente de dentro do próprio governo, o que você tem a dizer com relação a isso? Ela falou assim, olha, eu acho que vocês não deveriam reclamar, vocês têm o governo mais transparente da história, a gente não está escondendo nada de ninguém. Tá? Então, assim, ela deu uma desconversada e apontou ali um ponto positivo ali do governo, que é a transparência realmente. E muito embora eu acho que dentro desse plano de transparência deveriam ter uma racional de como que eles chegaram a esses números, isso não foi mostrado somente os números, tá? Mas o que eu acho talvez não seja o mais importante de fato. O fato é que as tarifas estão aí, estão implementadas e para a gente ver novos rumos do mercado, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente não tem uma agenda econômica tão forte essa semana, segunda e terça-feira praticamente não tivemos nenhum indicador, nada relevante por sinal, esses 2 dias. A gente vai ter CPI essa semana, esse sim, embora ainda não pegue as taxas que foram implementadas somente esse mês, no dia 2 as primeiras taxas, e agora vão ser implementadas mais taxas amanhã, esse indicador ainda não vai ter, mas ele provavelmente pode ter aí um sinal vindo ou do sentimento do consumidor, que era bem pessimista, né, nas últimas leituras, o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, do Conference Board. Enfim, vamos ficar atento o que já mudou ou se mudou no dado de inflação que vai sair essa semana, na quarta-feira. Então, é o dado mais importante da semana em termos de agenda econômica, né? Mas, obviamente, o que rege os mercados e o que continua fazendo o preço de uma forma mais intensa, né? É justamente essa questão das notícias com relação à política externa e ao comércio exterior praticado aí através do governo por tarifas aos países que ele deseja, vamos dizer assim, coibir o desbalanço e com isso fazer um equilíbrio dos estímulos industriais. Então, Donald Trump já deixou claro que ele quer trazer a indústria para os Estados Unidos, ele quer trazer a produção para dentro do país. Né? Obviamente, não especificamente a indústria de muita mão de obra, de manufatura extensa, com muitos funcionários, até porque se isso acontecer, a mão de obra nos Estados Unidos seria uma mão de obra imigrante, que ele não quer, mas ele quer trazer a indústria de valor agregado, e aí já demonstrou interesses não só por fábricas de Apple, né, enfim, fábricas de alto valor agregado, mas também a indústria automotiva, que hoje já não emprega tanta gente como empregou em outros, mas traz valor, né, na produção e etc e tal para o PIB americano, sendo que essas fábricas lá fora elas não trazem valor para o PIB americano, tá? E obviamente até a própria concorrência, não só as empresas americanas, mas a concorrência produzida dentro dos Estados Unidos. Elas que têm hoje uma boa parte, uma política de produzir ali no México e exportar para os Estados Unidos, que a logística fica fácil pela proximidade das fronteiras, tá? Então, gente, é isso, o replay dos mercados do mercado hoje. A gente já abordou de uma forma bem sucinta, até porque, embora seja muito complexo, né, o tema, etc e tal, mas as novidades hoje foram mais breves. Aí você vê que o movimento do mercado aqui acabou sendo bem flat. Depois o Trump falou sobre a possibilidade de negociar com a China. Depois ele disse que, olha, não aconteceu nada, vamos tarifar e aí o mercado está caindo. Tá? E com isso está indo junto as commodities, o petróleo voltou a fazer mínimas aí, ouro, né, caindo. Então, assim, agora nesse momento o ouro está com 0,19 de alta, tá? Voltou um pouco, mas já trabalhou no campo negativo. Ó, você viu que o VIX já bateu 50 de novo, então a volatilidade e o título do Tesouro aqui, ó, de 2 anos, ele estava positivo de manhã, agora já está negativo, ou seja, estão comprando títulos, tá? Indo para renda fixa, comprando um pouquinho de ouro aqui também. Então, o que parece é realmente que estão buscando segurança. Legal? Então é isso. Muito obrigado. Lembrando você de pedir aquele like, aquela inscrição sua, ative o sininho e compartilhe. Joia? E até o próximo replay de mercado.